ali só tem a essência do que cai em concurso público. Se você conseguir assistir aquelas aulas, você assiste e resolve questões. Assiste, resolve questões. Fazer teu caderno, anota. Por quê? Se você conseguir dominar isso, você vai estar voando em direito penal. Sabe? Isso aí vai te agregar muita informação para que você possa dominar outros conteúdos, tá? Você precisa saber disso. Então, vai lá, não perde essa oportunidade, não. Sem mais demora, vamos aqui. Já fizemos a revisão, né? Lembre-se que eu tenho, na estrutura do crime analítico, eu tenho o fato típico, eu tenho a ilicitude e eu tenho a culpabilidade. Tá? Estudamos os elementos do fato típico. Dissemos que a relação do fato típico com a ilicitude ela é indiciária. Você viu isso agora. Na ilicitude, eu não vou estudar elementos da ilicitude. Eu vou estudar aqui as causas excludentes da ilicitude. O que afasta a ilicitude. Né? Então, vamos começar aqui devagarzinho. Porque quando a gente fala, geralmente, em causas excludentes da ilicitude, todo mundo vai com muita sede ao pote e já quer estudar diretamente estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de um direito, consentimento do ofendido. Você vai, domina isso e diz, porra, sei excludente de ilicitude. E o examinador, sabendo disso, ele cobra algo à margem, algo que não está ali muito nessa sua linha de estudo, e você vai perder questão de graça. Né? Então, nós não vamos permitir que isso aconteça aqui, tá? Ó, primeiro ponto. Quando a gente está falando de ilicitude, o que danado é ilicitude? O que danado é ilicitude? Ó, e aqui eu trouxe um conceito que eu acho bastante elucidativo, que é o de Rogério Santos Cunha. Ó, a ilicitude ela deve ser entendida como uma conduta típica. Lembra que eu falei que o crime é um fato típico ilícito. Primeiro, eu tenho que analisar o fato típico. Depois eu passo para a ilicitude. Fazer análise de um crime é você subir escadinha. Ó. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Eu vou primeiro analisar se tem um fato típico. Se tem um fato típico, aí eu passo para analisar a ilicitude. Depois que eu analisar a ilicitude, é que eu vou passar para analisar se há culpabilidade. É isso que se estuda quando você começa a analisar a ideia de crime. Pois bem, ilicitude ou antijuridicidade, daqui a pouco eu explico se há diferença ou não. Deve ser entendida como conduta típica, não justificada, tá? Espelhando a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Tá? Então, perceba, se ela está sob o manto de algum excludente de ilicitude, eu estou dizendo que ela é justificada, que o legislador permitiu que fosse feito. É como se o legislador dissesse assim, tem a norma 121, matar alguém. Matar alguém. Eu tenho a descrição típica. Quando eu realizar aquela interpretação, eu extraio a norma dali. E qual é a norma que eu tenho no artigo 121? Não matar alguém. Aí o legislador chega e diz, se pode realizar, por exemplo, matar alguém, realizar esse fato típico, desde que seja legítima defesa. Está justificado. Está de necessidade. Está justificado. Você pode, por exemplo, restringir a liberdade de um indivíduo se você tiver um instituto com medo de dever legal, por exemplo. Você pode provocar, por exemplo, uma lesão corporal jogando futebol se você estiver em exercício regular de um direito. Né? Você pode, por exemplo, quebrar o celular de alguém se isso for permitido, se tiver consentimento do ofendido. Então, essas são situações justificantes que aí vai afastar a ilicitude do fato. O fato continua sendo típico. Você vai conseguir fazer o juízo de adequação do fato à norma, vai poder falar em uma tipicidade material, né? Mas você não vai poder falar que há ilicitude se tiver sobre o manto, realizando sobre o manto de alguma excludente de ilicitude. E assim, tal qual na tipicidade, que eu falo em
ilicitude formal, material. Aqui eu também tenho ilicitude formal, ilicitude material, enfim. A ilicitude formal é a mera contradição entre o fato praticado pelo agente e o ordenamento jurídico. A mera contradição. O indivíduo que vai e subtrai uma caneta bica a uma tipicidade formal e também a uma ilicitude formal, porque foi contrário, a lei dissesse que não fizesse e ele fez. Há uma relação de contrariedade à norma. Tá? A ilicitude material, ela vai além. É o conteúdo material do injusto, ou seja, o caráter antissocial da conduta, traduzido na lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Tem muita crítica, né? Tem muita crítica se isso deveria ser analisado na tipicidade, se isso deveria ser analisado só lá na ilicitude, enfim. A verdade é que isso aqui quase nunca cai em prova para concurso público, mas é bom que você saiba. Tá? E é bom que você saiba também que somente a ilicitude material, que realmente a violação, né, a norma, o bem jurídico tutelado, só aquilo ali é capaz de criar, né, de criar causas supralegais de inclusão da ilicitude, né? Então, isso aqui é de pouca relevância para o concurso. Se tiver de se concentrar em alguma coisa, se concentre no que vem daqui para frente. Isso aqui é matéria introdutória. Tá? Bom, primeiro ponto. Antes que você me pergunte e você fique aí voando nas ideias. Anderson, ilicitude e antijuridicidade é a mesma coisa? Geralmente em questões de concurso, alguns livros tratam como sinônimos. E é bom que você entenda como sinônimos. Mas tem uma discussão doutrinária pouco produtiva. Porque, veja só, é no campo da semântica, no campo da linguística. Eu não posso dizer que um fato ele é antijurídico, que ele é fora do direito, contrário ao direito, se a própria ideia de crime é uma ideia jurídica. Né? Se é algo jurídico, eu não posso dizer que é antijurídico. Então, o correto seria falar que é contrário ao direito, que é ilícito. Porque esse seria o código do direito, lícito e lícito. Então, se tiver de usar em uma prova oral, em uma prova dissertativa, utilize a expressão ilicitude, porque não há discussão quanto a ela. A discussão é quanto à adequação da palavra antijuridicidade para remeter essa ideia de contrariedade do fato à norma. Tá? Mas, se cai numa prova objetiva, falando sobre antijuridicidade, interprete antijuridicidade como sinônimo de ilicitude. Tá certo? Ilícito e injusto. Injusto remete à própria ideia de justiça, né? De algo que não foi tolerado pela sociedade, enfim. Muitas vezes, um fato ele é ilícito, mas não remete para a sociedade uma violação a esse dever, a essa ideia de justiça. Há uma certa tolerância social. Por exemplo, um indivíduo que realiza a receptação de um DVD pirata. Percebe que se você for olhar por uma mera ilicitude formal, há uma contrariedade à norma, né? Se você for olhar uma ideia de tipicidade ainda formal, há uma adequação do fato à norma. Porque você realizou lá a receptação de um produto oriundo de um crime. Então, há uma tolerância, né? Nessa ideia da sociedade do indivíduo que realiza a adequação de um DVD pirata ali, né? Que há uma receptação de um DVD pirata. Aqui é onde começam a versar mais as questões de concurso, tá? E aí me acompanhe nessas ideias introdutórias, só para a gente desenhar o tema na nossa cabeça. Eu tenho uma ilicitude genérica, que está externa ao tipo penal, e situa-se fora do tipo penal. Anderson, entendi não. Legítima defesa, por exemplo, quando eu realizo um homicídio, ali em legítima defesa, mato alguém em legítima defesa. Se você for olhar, os elementos da legítima defesa não está dentro do artigo 121. Ele está externo ao artigo 121. E aqui você vai entender que, nessa mesma ideia de legítima defesa genérica, eu vou ter a ilicitude, aliás, ilicitude genérica, eu vou ter as ilicitudes, ou as excludentes de ilicitudes gerais. Excludentes de ilicitudes gerais. Quais são
as excludentes de ilicitudes gerais. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento da dever legal, exercício regular de um direito, todas aquelas que estão previstas lá na parte geral do Código Penal, tá? Já a ilicitude específica, ela está alojada no interior do tipo penal. O próprio tipo penal, na sua descrição, ele já traz essa exclusão de ilicitude. Por exemplo, violação de correspondência. O indivíduo que vai lá, que viola a correspondência. Se for autorizado pelo próprio, né, remetente, né, não se fala em crime. O indivíduo que viola o domicílio, se tem um consentimento do ofendido, não há se falar em crime. Mas perceba que o consentimento do ofendido está lá previsto no próprio tipo penal. E aqui eu tenho as legítimas defesas, as ilicitudes específicas, que você vai encontrar ou na parte especial do Código Penal ou na legislação penal especial. Outro exemplo dessa, você vai lá num crime de aborto. Se o aborto é realizado para salvar a vida da gestante, é uma possibilidade e é um exemplo de excludente de ilicitude específica, porque está previsto lá na parte especial do Código Penal. Certo? Outro conceitozinho básico aqui para a gente, sobre ilicitude subjetiva e objetiva. E depois desse slide, a gente vai cair umas questões aqui matando, tá? Por enquanto, é só mamão com açúcar. Coisinha simples aqui, tá? Ó. Antes do que a ilicitude subjetiva é a proibição ou o mandamento da lei penal que se dirige apenas aos imputáveis. Por quê? Porque só os imputáveis poderiam compreender esse caráter, essa ilicitude. Só que isso padece de muita crítica da doutrina, porque isso é elemento que é estudado na culpabilidade no terceiro substrato do crime. Então não faria sentido falar em uma ilicitude subjetiva, já que isso é trabalhado, é estudado, é condensado lá na culpabilidade. Tá? Ó, ilicitude objetiva, que seria é a suficiente contrariedade entre o fato típico praticado pelo autor da conduta e o ordenamento jurídico, apto a causar dano ou expor a perigo bens jurídicos penalmente tutelados. É o que é adotado pelo nosso sistema aqui. Ó. É a ilicitude objetiva que é adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Que é essa relação de contrariedade do fato à norma. Tá? Quanto às nomenclaturas, isso aqui preste atenção, por favor, porque veja só, o examinador, às vezes, faz esses peguinhas, colocam para tentar te confundir. Ou então você, às vezes, esquece, você sabe do assunto, mas não lembra da nomenclatura e erra a questão. Não deixe isso acontecer. Ó, quando eu estou falando de excludência e ilicitude, eu estou falando de antijuridicidade, eu posso falar de causas de justificação, para me referir. Eu posso falar de justificativas. Eu posso falar de discriminantes. Eu posso falar de tipos penais permissivos e eximentes. Eu posso falar disso. Se eu usar qualquer desses termos, eu estou me referindo às excludências de ilicitude. Causa de justificação. Justificativas. Tipos penais permissivos, eximentes, discriminantes. Eu estou me referindo às excludências de ilicitude. Tá? Mas, se na questão, ou se eu me referir a dirimentes, esse é o termo que a doutrina usa para se referir às causas de exclusão da culpabilidade, que é o terceiro substrato do conceito analítico de crime, que ainda vamos estudar. Tá? Então, se eu estiver falando de dirimentes, ligue essa ideia à culpabilidade. Dirimente, culpabilidade. Dirimente, culpabilidade. Tá? Perfeito isso aí. Ô Anderson, eu não me recordo da nomenclatura, não sei o que dizer, putativa, é causa de exclusão putativa, é que uma vez eu vi uma questão, até no caso daquele que o cara faz um susto, vai fazer um susto, você vai tentar lhe roubar, aí você pensa que é
um criminoso, um bandido lá, e aí mata o seu amigo pensando que era. Isso é o que? Uma discriminante putativa? Como é? Eu tô confusa nesse assunto. Perfeito, Tamara. Esse é um assunto que eu pretendo trabalhar com vocês quando eu estiver estudando a teoria do erro. Erro de tipo e erro de proibição. Alguns livros, alguns professores trabalham logo quando começam a trabalhar essa ideia aqui de ilicitude. Não gosto dessa metodologia, desse recorte, porque ela exige que você saiba, por exemplo, sobre a teoria da culpabilidade, né? Normativa extremada, enfim. Você precisa saber das teorias da culpabilidade, precisa saber sobre erro de tipo, e erro de tipo se relaciona com a ideia de culpabilidade. Aliás, perdão, erro de proibição se relaciona com as ideias de culpabilidade. Então, você vai precisar saber disso para você conseguir entender cada coisa relacionada a essas discriminantes putativas. Tá? Então, por isso que eu estou trazendo uma ideia geral de crime à luz da teoria analítica, estudando fato típico, ilicitude e gostar da culpabilidade. Aí depois vou voltar para estudar o tipo penal culposo, para estudar a teoria do erro, e aí erro de tipo e erro de proibição. Aí vou entrar em erro de tipo permissivo, né? Vamos trabalhar tudo isso. Uma questão de metodologia, mas isso que você está se referindo é discriminante putativa. Né? Vê aí, né? Bem, faz tempo que eu estudei, aí justamente no doutrinador que eu estudei era nessa. Eu acho que padece muita compreensão, o aluno ele sofre muito tentando entender, porque você está explicando uma coisa e exigindo que ele tenha conhecimento de algumas coisas que ele só vai ver depois. É meio complicado, não é? Como é que eu vou, por exemplo, explicar a teoria do erro? Tudo bem, explico teoria do erro de tipo dentro do fato típico. Perfeito, dá para ser. Mas eu vou ter que falar, por exemplo, de algumas coisas que relacionam o fato típico, aliás, o erro de tipo e o erro de proibição. Só que se você não tiver estudado a culpabilidade, não tem como você compreender bem o assunto. Mas isso que você perguntou, deixa eu responder, tá? Para não passar aqui batido. Você vai ver na frente, eu coloquei no slide, mas é uma discriminante putativa. Uma discriminante putativa. Você presume que existe uma situação que na verdade não existe, só existe na sua cabeça. Putativo, de imaginação, só existe na sua imaginação. E aí entra na ideia de erro de tipo. Não vou discutir erro de tipo nessa aula, porque iria tomar um tempo, um tempo enorme que a gente não tem nessa aula aqui. Mas a gente é possível falar de discriminantes putativas, aquela que só existe na cabeça do agente, tá? Então, quando eu estou falando de discriminante putativa, eu estou falando de excludente de ilicitude. Em alguns casos, pode ser que se refira lá a uma excludente da culpabilidade, mas isso a gente estuda em erro de proibição, tá? Ó, elementos das causas de exclusão da ilicitude. Eu tenho elementos objetivos e eu tenho elementos subjetivos, tá? Elementos objetivos. O reconhecimento da ilicitude depende apenas dos requisitos legalmente previstos e relacionados ao aspecto exterior do fato. Ou seja, quando eu estou falando de elementos objetivos, eu tenho que observar se aquilo que o Código Penal traz, se ele está preenchido. Por exemplo, no estado de necessidade, eu tenho que se observar que existe o perigo, né, ali atual, porque é um requisito objetivo. Eu não quero saber o que o indivíduo está pensando, o que ele sente. Eu não quero saber se o indivíduo ele sabe ou não se está diante de um excludente de ilicitude. Não interessa. Se eu estou falando dos requisitos objetivos, eu tenho que olhar apenas o que está previsto lá. No Código Penal, por exemplo, na legítima defesa, eu tenho que ver se há uma agressão injusta, se é contra o direito próprio de terceiros. Eu vou ter que olhar aqueles requisitos objetivos. Já os requisitos subjetivos, para que eu possa reconhecer se houve uma ilicitude ou um excludente de ilicitude, ela demanda que o agente ele tenha conhecimento da situação justificante. Por exemplo, e aqui é questão de concurso. Eu alerto. Então, se liga só aqui agora. Para que eu possa reconhecer a ilicitude, é preciso que o sujeito que está realizando a conduta, ele saiba que está diante de um excludente de ilicitude.
um eximente. Ele precisa saber. Tá? Vou dar um exemplo.